Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago uma grande obra, um compilado na verdade, do nosso grande mestre Viktor M. Frankl. O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, de Viktor Frankl. Esse livro é o lançamento mais recente de logoterapia, mas que é um compilado de algumas obras de Viktor Frankl, que há muito se esperava, né, quem estuda logoterapia, porque é uma obra incrível. Esse livro, O Sofrimento Humano e Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, foi lançado agora, em 2019, e é da editora Realizações. Viktor Frankl fazia questão de estar em sintonia com a experiência do homem comum. Essa é a razão tanto do fascínio de muitos leitores com a logoterapia, como do desafio que é para acadêmicos disseminá-la nas universidades. Por isso é que apresentar a antropologia filosófica frankliana é uma tarefa decisiva, seja para robustecer o entendimento dos entusiastas leigos, seja para mostrar aos profissionais a solidez dessa escola psicoterapêutica. Isso nós temos uma necessidade muito grande aqui na minha região, em Santa Catarina. Aí está a importância da obra O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, há muitos anos indisponível aqui no Brasil. A obra inclui conteúdos de 2 livros. O Homem Incondicionado, que é esse livro. Também o Homo Patiens, o projeto de uma patodiceia, além de vários textos que não estão reunidos em nenhuma outra publicação. É muito importante essa obra para essa nossa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. E não só para nós, para logoterapeutas, para psicólogos e estudiosos da logoterapia. Essa tradução foi feita diretamente do alemão por Renato Bittencourt e Carlino Boccarro. Contou com uma revisão técnica de Nilce Helena Quintino Madeira, pesquisadora da Sobral, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, assim como no volume há também um prefácio da Heloísa Reis Marino, logoterapeuta especializada pela mesma instituição. Esse título proporciona um complemento formidável às memórias autobiográficas, o que não está escrito nos meus livros, que é uma obra que a gente já apresentou aqui, e a discussão sobre a psicopatologia em teoria e terapia das neuroses, que é uma outra obra que a gente apresentou aqui também, que já tem um vídeo, que é essa aqui. Em resumo, a antropologia filosófica de Viktor Frankl consiste em entender o ser humano como bio-psico-espiritual, enquanto que as outras escolas têm uma visão de homem bio-psico-social. E aí é a grande diferença da teoria, da abordagem em logoterapia para as outras abordagens. O nome aparentemente complicado não deve causar espanto. Esse conceito é resultado da descrição do modo como as pessoas intuem a existência antes mesmo de teorizar a respeito dela. Essa forma particular de fenomenologia ganha o nome técnico de autocompreensão ontológica pré-reflexiva da existência. Para a logoterapia, cada indivíduo é movido por um impulso ainda mais fundamental, que é a vontade de prazer, indicada por Freud, e que é a vontade de poder, enfatizada por Adler. Trata-se da vontade de sentido, que explica o fato de não meramente buscarmos a felicidade, como vulgarmente se repete, mas estarmos à procura de razões para ser feliz. A cultura contemporânea emite muitos sinais de que a inclinação ao sentido implica demandas peculiares. Uma vida sexual ativa e o acesso ao poder não são suficientes para tornar alguém imune
ao tédio. Na verdade, as disfunções nessas mesmas esferas podem ser sintomas de distorções numa dimensão anterior. Por exemplo, a transformação do sexo em ato de consumo o reduz a uma técnica de compensação de fracassos. E nesse estado, a libido é afetada por um desvio, que não é biológico, nem puramente mental, no modo de conduzir as relações interpessoais. Vale dizer, o ser humano encontra sentido na interação com o outro, transcendendo a si próprio. E se nessa interação ele incide em desequilíbrios, como hiperreflexão ou a hiperintencionalidade, esse desvio influenciará os demais âmbitos da sua vida. No ideal americano, a autointerpretação e a autorrealização tão popularizado, Viktor Frankl critica o fato de ele solidificar uma frustração como um bumerangue. A busca de sentido foi lançado ao mundo e somente porque não encontrou nenhum alvo, ele retornou ao sujeito que fora seu ponto de partida. Abdicar da abertura ao real, trancando-se a si mesmo, é contradizer a própria condição humana. É aproximar-se de neuroses que, mais do que mentais, são espirituais. Como a logoterapia as classifica, são noogênicas, contra o reducionismo nas ciências contemporâneas e a propensão nihilista das intelectualidades recentes. O sofrimento humano propõe que os indivíduos encarem o desafio de assumir deveres ante o mundo e que se empenhem em diminuir a distância entre o seu ser e o seu dever ser. Um esforço de aproximação que, baseado numa descrição clara da natureza humana, está apto a ser reconhecido como nada menos que o sentido da vida. Olha o quanto é profundo essa obra. E aí eu trago algumas curiosidades dessa obra. Lá na página 97, no último parágrafo, eu fiz uma observação, porque antes de ler essa obra eu já tinha lido muitos livros da logoterapia. E tem uma reflexão muito importante de Viktor Frankl que está em quase todas as obras dele e em quase todos os livros que você encontra dos discípulos de Viktor Frankl, de grandes logoterapeutas, que fala a respeito da liberdade e da responsabilidade. Que é aquela passagem onde ele fala o seguinte: os criminosos mais perigosos, aos quais proferiam a palestra a convite do diretor da penitenciária de San Quentin, nas proximidades de São Francisco. Conheceis a Estátua da Liberdade, esta na costa leste do vosso país. Como seria se erguesse aqui, na costa oeste, uma estátua da responsabilidade? E ele segue. Mas o que é curioso é que o que dá sentido a esse pensamento e reflexão de Viktor Frankl é que todos nós sabemos que nos Estados Unidos existe a Estátua da Liberdade. E quando Viktor Frankl fala da Estátua da Liberdade e traz a necessidade da estátua da responsabilidade, é onde ele dá forma à sua reflexão. Só que no livro você percebe aqui nesse parágrafo um erro de edição, né? Que foi colocar a Estátua da Liberdade como estátua da responsabilidade e novamente trazer a estátua da responsabilidade dita por Frankl. E aí eu entrei em contato com a editora e prontamente ela realmente viu que tinha errado e disse que na próxima remessa, né, de reimpressão, eles vão estar corrigindo. Eu me senti muito feliz e muito orgulhoso por, de uma maneira muito pequena, poder contribuir com tamanha obra, né? Porque em uma leitura meio descompromissada de um leigo, ele não iria entender a importância dessa reflexão na obra de Viktor Frankl. Então a gente pode fazer o seguinte, deixa eu explicar um pouquinho para você o tamanho dessa importância. O projeto apoiado pela família de Viktor Frankl
inaugura a primeira estátua da responsabilidade. No dia 15 de abril de 2015, foi inaugurada a estátua da responsabilidade na Utah Valley University, feita de alumínio e com 4,5 metros de altura. A escultura é uma versão reduzida da imagem projetada pela Responsibility Fundação, que objetiva ter 122 metros e será colocada na costa oeste dos Estados Unidos, um complemento à Estátua da Liberdade localizada na costa oeste. Está se materializando nos Estados Unidos uma reflexão muito importante que Viktor Frankl nos deixou. Isso é maravilhoso. E aí nos traz a inquietação de nos perguntarmos, nos questionarmos, o que seria a responsabilidade para Viktor Frankl? E ele nos diz: a responsabilidade é em vista da finitude, da irrepetibilidade e do caráter de algo único da existência humana. Cada um é responsável diante das possibilidades únicas e irrepetíveis que a vida lhe apresenta, sobre as quais tem influência, e não diante do que está fora de sua área de influência. Não é o homem quem deveria procurar a resposta sobre o sentido da existência. Ao contrário, é a vida que pergunta ao homem, e esta pergunta somente poderá ser respondida se assumirmos nossa vida com responsabilidade. Se a vida respondermos com a resposta correta, com o verdadeiro sentido de uma situação. Olha a profundidade disso. Portanto, a responsabilidade na visão da logoterapia significa uma responsabilidade para levar à realização das possibilidades, em si transitórias, de realizar valores, e com isto, depositar algo de valor no passado, ou seja, no verdadeiro existir. Viktor Frankl. Refere-se a um sentido de cuja realização somos responsáveis e também a um ser diante de quem somos responsáveis. A responsabilidade tem algo de temível e de sublime. Temível porque a cada instante arco com a responsabilidade pelo momento seguinte, pois todas as decisões são para toda a eternidade. Já que a cada momento realizo ou desperdiço a possibilidade única que a vida me apresenta. E sublime, pois o meu futuro e o da sociedade, de certa forma, depende da decisão que eu tomo a cada instante. Diante de tantos desafios na vida, na educação, posso fazer a diferença pela responsabilidade com que assumo o momento presente. Certo de ter criado uma inquietação em todos vocês, eu peço que possam vir a adquirir esse livro, que é muito importante para essa nossa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Certo de que com a leitura dessa obra daremos um grande passo nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Eu me despeço aqui, espero vocês em um próximo vídeo e um grande abraço a todos.